Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, trazendo hoje um vídeo para vocês com análise do resultado do segundo trimestre do nosso querido Santander, um dos grandes bancões disponíveis hoje na atualidade, mas que, convenhamos, não é tão citado quando comparado aos seus pares, seja ele Bradesco, Itaú ou Banco do Brasil. Vamos tentar trazer alguns detalhes do que trouxe esse resultado do segundo trimestre, que segundo a maioria dos analistas foi abaixo do mercado, mas que na minha visão também trouxe alguns pontos positivos e no final, claro, deixar a minha opinião, o meu comentário acerca se vale a pena ou não investir em São B11 atualmente. Diretamente no site do RI da empresa, acessando a apresentação do resultado, descendo algumas telas, teremos os principais números que Santander trouxe nesse segundo trimestre. Entre eles, um lucro líquido de 3,7 bilhões, um aumento de 9,8% quando comparamos ano após ano, 2024 para 2025, um ROI de 16,4, com também um aumento de 0,8 pontos percentuais de 2024 para 25 e uma margem financeira de 4,4% de avanço. Três indicadores que de 2024 para 2025 tiveram avanços, porém, estes mesmos indicadores, quando olhamos trimestre pós trimestre, tiveram um desempenho negativo, tiveram uma retração. Por outro lado, também tivemos um avanço no custo de crédito e também um avanço nos gastos do Santander nesse trimestre. Mas vamos então detalhar o que trouxe esses principais números agora nesse trimestre para o banco. Atualmente, o Santander conta com uma base de 71 milhões de clientes, porém, vale ressaltar que isso não prova que o Santander tem lucro com esses clientes, visto que apenas 33,5 milhões de clientes estão ativos, basicamente menos da metade do total de clientes que o Santander tem. Então, muitos clientes do Santander atualmente só possuem a conta lá aberta, mas não fazem nenhuma movimentação, não trazem receita para o balanço final da empresa. Aqui também o banco trouxe alguns dados muito importantes de NPS, que é o índice de satisfação tanto do cliente PF como PJ, com um aumento nos últimos 2 anos. Algumas questões também a respeito do aplicativo, experiência digital, eu não vou adentrar muito a fundo, porque eu não vejo como algo extremamente importante nesse resultado. A parte de negócios, aqui sim, aqui é um ponto muito relevante e, na minha visão, um ponto muito positivo no resultado. Por exemplo, a parte da carteira financeira do banco tem um crescimento de 16%, um índice muito atrativo. Faturamento de cartões, um avanço muito bom, ainda mais podemos especificar com foco em clientes de alta renda, com 55% da carteira sendo situada nesse público, então é uma área muito forte do Santander, que faz com que mais da metade da sua receita de faturamento de cartões seja advinda, por exemplo, dessa área. O segmento de pequenas e médias empresas, com um forte avanço de 9% quando comparado a 2024 de clientes ativos, capitalização e consórcio, uma evolução de receita nas duas frentes, consórcio com uma aceleração comercial com novos canais de venda e capitalização com oferta customizada para cada cliente. Então, são ideias de diversificação que estão trazendo melhoras nas receitas, pelo menos agora no curto prazo. Isso tende a se manter no futuro. Hoje, com o aumento da concorrência e da diversidade digital dos principais clientes multibancarizados atualmente no país, faz com que os bancos, os principais bancos, busquem outras alternativas de melhoria de ofertas customizadas para seus clientes. E nesse caso, tanto em capitalização e consórcio, por exemplo, o Santander teve um avanço que foi bem significativo quando comparado a anos anteriores. O resultado total foi abaixo do que o mercado esperava, mas na minha visão, as frentes que cresceram, os negócios, capitalização, consórcio, cartão, fez com que o resultado do Santander nesses pontos foi bem positivo. Aqui também temos a eficiência impulsionada por tecnologia, um avanço que o banco fez quando falamos no meio digital também não é tão relevante na minha visão, mas vale a pena você dar uma analisada. O banco vem crescendo também nesse segmento. Aqui na página 10, na página de receitas, podemos ver mais detalhadamente esse avanço que teve. Por exemplo, cartões subiu 4,4% quando comparamos o primeiro TRI de 25 para o segundo trimestre, mas também teve um aumento quando comparamos ao mesmo trimestre de 2024. Então, cartões, conta corrente também teve um avanço nos dois períodos. Seguro, quando comparamos ao segundo TRI do ano passado, teve um aumento de 3,4% e uma pequena retração quando comparamos ao primeiro TRI de 25. Operações de crédito, quando não consideramos as provisões, desconsidere efeitos da 4966, que é a resolução que alterou a forma de provisionamento daquelas operações que possivelmente venham a ser inadimplentes. Então, claro que teve uma forte retração, todos os bancos nesses últimos resultados tiveram forte impacto devido à resolução 4966, mas quando desconsideramos, para ter uma ideia geral do resultado do banco, as operações de crédito tiveram um aumento de 2%. Então, também
não levando em consideração as provisões, em tese, o resultado estaria subindo. A administração de recursos, nesse caso, tanto fundos de previdência como consórcios, também tiveram aumentos, tanto quando comparamos ano após ano ou trimestre pós trimestre. Então, de modo geral, várias frentes cresceram no Santander. Descendo a tela no custo do crédito e qualidade da carteira, ponto muito importante quando falamos nos dias atuais, que é os índices de inadimplência. Nós vimos que os principais bancos da atualidade sofreram com aumento na inadimplência e, claro, devido à mudança na resolução 4966, que fez com que os bancos provisionassem um maior volume de operações, um maior volume de receita quando comparado ao que era anteriormente. Atualmente, o banco trouxe um aumento na sua provisão de devedores duvidosos, a nossa PDD, e isso com certeza traz um impacto negativo nas receitas. Atualmente, o índice de inadimplência de 15 a 90 dias do banco total está em 4%, com um aumento no segmento de pessoa jurídica, que aumentou de 1,9 para 2,2 no último trimestre, mas com uma queda no setor de pessoa física. Então, em média, a inadimplência de 15 a 90 dias do Santander está em 4% e acima de 90 dias está na casa de 3,1%, com uma pequena retração no segmento de pessoa física e também no segmento de pessoa jurídica, mas ainda assim números que atualmente estão trazendo impacto negativo nas receitas e no lucro final do banco, Santander nesse caso, mas também todos os demais bancos. Então, de modo geral, pessoal, despesa teve um leve aumento, mas assim nada muito significativo. Os índices de eficiência, como citado, tiveram uma leve retração de um ano para o outro. O ROA ficou de 16,4, um ROA ainda atrativo quando comparado a Banco do Brasil e Itaú, por exemplo, ele é um ROE bem mais baixo, porém, ainda assim é um número atrativo no cenário atual. O índice de Basileia é 15%, bem acima do exigido pelo Banco Central. Então, de modo geral, o Santander trouxe sim alguns números preocupantes, teve um resultado abaixo do esperado. A maioria das suas frentes cresceram, mas ele ainda segue sendo impactado, como citado, pela provisão de devedores duvidosos, os índices de inadimplência. A resolução 4966 trouxe também sérios impactos em todos os bancos quando falamos em receita e lucro líquido, e isso fez com que o resultado do Santander, de modo geral, não fosse tão bom quanto era esperado. Mas mesmo assim, na minha visão, teve alguns pontos positivos. O crescimento das frentes, a questão do índice de eficiência, NPS, o aumento, por exemplo, em tecnologia, em meios digitais que o banco está fazendo. Então, tem alguns pontos positivos e negativos que vale a pena a gente colocar na balança para estudar uma possibilidade de aporte nos dias atuais. Então, quando fizemos um resumo, falando da minha visão sobre esse resultado em específico, os principais pontos de atenção: o lucro ficou abaixo do consenso, que era 3,73 bilhões de reais. As margens fracas quando comparados aos demais bancos. Então, quando olhamos eficiência operacional, valeria muito a pena estudar aportes nos demais bancos do segmento. E elevações nas provisões. Provisão cresceu 17% no trimestre, refletindo o risco de inadimplência, como citado. Do outro lado, os pontos positivos: o lucro líquido subiu 9,8 quando comparamos ao mesmo período de 2024, mesmo com um cenário macro bem desafiador. O crescimento de receita em várias frentes, como citado, questão de cartão, previdência, capitalização, negocia a um PL atualmente próximo a 7,2 vezes e um dividendo de 6,70, que na minha visão não são os melhores indicadores da atualidade, mas claro que são indicadores bem positivos também. E uma receita prevista atualmente para crescer 5,5% em 2025. Conclusão final, pessoal: bom resultado, mas abaixo do esperado. O banco segue crescendo suas receitas, porém com margens menores quando comparado a seus pares. No preço atual, considero opções mais atrativas. Quer dizer que Santander, na cotação atual, está caro para aporte? Na minha visão, não. Mas eu sempre viso buscar o melhor custo-benefício, a melhor oportunidade do momento. Então, mesmo Santander estando possivelmente em um patamar aceitável de aporte, quando fizemos o comparativo com Itaú, com Bradesco e com o Banco do Brasil, que são os principais bancões, eu até não estou entrando em detalhes de outros bancos que também possivelmente podem ser levados em consideração como um melhor custo de oportunidade, citando somente os principais bancões da atualidade. Na minha visão, fazendo um comparativo de preço, índice de eficiência e também projeção de resultados, Santander não seria a melhor oportunidade do momento, mas como citado, o banco ele trouxe um resultado, um avanço em algumas frentes e que, claro, vale a pena o acompanhamento nos próximos trimestres. A depender do preço, eu sempre deixo muito frisado isso, se Santander tivesse sendo negociado a um preço muito mais baixo, quem sabe valeria a pena você correr o risco e investir em uma empresa com um índice de eficiência um pouquinho mais baixo, mas devido ao desconto
rendimento que a cotação estaria proporcionando. No momento atual, eu não vejo isso como tão vantajoso assim, mas nos próximos trimestres, a depender do resultado e também da cotação atual, quem sabe vale a pena revisarmos a nossa análise e estudarmos a possibilidade de aporte de inclusão no nosso portfólio de investimentos de Santander. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, que com certeza isso fará com que o YouTube recomende esse conteúdo gratuito para mais investidores. E claro, se você quiser novas análises a respeito dos resultados que estão sendo divulgados nessa temporada de balanço, deixe aqui nos comentários a empresa que você tem interesse que eu analiso, que com certeza eu vou verificar a possibilidade de estar trazendo um vídeo com maiores detalhes para vocês. Não deixe de me seguir no Instagram, que lá diariamente eu posto stories e posts acerca dos principais acontecimentos do mercado.